Olá, pessoal, como vocês estão? Gente, hoje a nossa convidada é uma convidada super especial. É uma pessoa que largou o emprego dela de banco, um alto cargo executivo com um alto salário para empreender. E ela vai contar aqui pra gente por que essa escolha e como a educação foi importante nesse processo na vida dela. A nossa convidada, Carla Weiss, ela que é graduada em marketing, tem muita experiência, como eu falei, na área de negócios, pós-graduada também MBA na área de negócios e agora está fazendo neurociência, uma pós-graduação. É uma honra receber ela aqui e eu te convido a assistir com a gente até o final, porque eu tenho certeza que essa história vai ser incrível para você e convida também os seus amigos. E aí, Carlinha, como você está? Que prazer te receber aqui no nosso podcast da Facite. E muito feliz com toda essa sua história, que eu já estou curiosa para o povo saber. Obrigada, Carol. Eu também estou muito feliz de estar aqui. Para mim é uma honra estar aqui na Facite. Eu sou apaixonada por educação. Eu sempre falo para as pessoas que eu sou uma empreendedora por essência e uma educadora por paixão. Isso mesmo. Né? E eu agradeço muito de estar aqui com vocês nesse momento. Então, Carla, e assim, eu sei que foi difícil para chegar aqui, ela está pessoalmente comigo aqui, gente, em Araguaína, né? Foi difícil chegar aqui, a gente passou por 5 estados, né? Em 20 horas para chegar. Então, olha que esse momento é muito mais valoroso, porque teve um sacrifício muito grande para chegar aqui, né? E aí eu quero saber, Carla, conta pra gente essa história, porque assim, muita gente que assiste a gente fica naquele negócio. Será que é difícil empreender? Será que não é? Será que é pra mim? Será que não é? Você que viveu esses dois lados do processo, como que aconteceu, né? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Por que você escolheu fazer marketing? Foi pra área de negócios? Pra quem estiver assistindo a gente também se conectar com isso. Então vamos lá, Carol. Eu nasci em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e eu hoje tenho 50 anos, e com 19 anos eu resolvi mudar de São José para São Paulo. Eu conto para as pessoas que é uma época que a gente comprava plano de... entrava em fila para comprar plano de expansão de telefone fixo. Porque não era para todo mundo. Não era para todo mundo. Então mudar de São José, apesar de ser perto de São Paulo, era quase igual mudar de planeta. E eu nasci, apesar de ter nascido numa família humilde, a minha mãe sempre incentivou muito a educação. A gente com 7 anos, né, eu lembro que a gente não tinha dinheiro para, por exemplo, pagar um transporte. Eu ia a pé para a escola, às vezes sentia medo até, mas ela não me deixava faltar aula. E com o meu pai, eu aprendi a amar os livros. Então, apesar deles serem humildes, eles me incentivaram muito. E eu falo que a educação me fez sair do interior, me tornar executiva de grandes empresas, ganhar prêmios. Eu ganhei prêmios já no Brasil, no México, nos Estados Unidos, prêmios internacionais, a escrever livros e um dia deixar minha carreira para poder empreender. Então, a educação, uma frase até de Alexandre Garcia, que eu gosto muito, ele diz o seguinte, que a educação tira a gente da condenação de ter uma vida nivelada por baixo. É isso mesmo, gente. Olha que frase incrível. Vou até pedir para você repetir aqui, tá até antes do nosso momento, olhando aqui para aquela câmera, porque essa frase é muito incrível mesmo. A educação tira a gente da condenação de ter uma vida nivelada por baixo, né? E a educação liberta, né? Então a gente vê isso. Mas ouvindo aqui a sua história, o que eu percebo? A educação foi importante, mas teve alguém por trás, algumas pessoas, que eu percebia na sua fala, a sua família. Então a importância de ter uma família que, apesar, né, talvez eu não sei qual que é o nível de escolaridade dos seus pais, mas eles não deixaram você desistir. Eu falo porque assim, a gente tem muitos alunos aqui na faculdade que às vezes o filho é o primeiro da família toda, de uma geração inteira a estudar. E às vezes tem mãe que fala, mas pra que estudar? Vai ter que trabalhar. A minha mãe foi isso. A minha mãe foi isso. A minha avó, na época, quando ela resolveu fazer faculdade, ela fez pedagogia, inclusive. A minha mãe, quando resolveu estudar, minha avó falou pra ela assim, pra que você vai estudar se você vai lavar fralda de criança? Olha isso. Porque as fraldas eram de pano na época. E a minha mãe foi a rompedora na família, a primeira a fazer faculdade. Olha só, olha que incrível a história da educação na vida das pessoas. Na vida das pessoas. A educação muda a vida da gente, né? O meu pai não era
não tinha feito faculdade. A minha mãe fez. E ela me incentivou muito. Eu sou a filha mais velha de 3 irmãos, eu tenho 2 irmãos menores. Meus irmãos também ela incentivou. Mas eu, como mais velha, a filha é mais exigida, né? Acho que eu tenho uma mãe mais velha, a gente acaba cometendo isso. Também sou a mais velha. Mas, olha, dizem... Dizem aí, né? Tem um psicólogo que eu gosto muito que fala que mãe chata faz filho forte. Olha só, mãe chata faz filho forte. Mãe, não, esse recado não é pra senhora, eu sou uma filha forte. Entenda como quiser a parte da mãe. Mas é porque educação, Carol, pra mim, assim, educar com amor é exigir do outro. Não é passar a mão na cabeça, não é ficar... o professor não é bom, o filho acha, né? Aí a mãe vai lá na escola brigar com o professor. Quando o pai ou a mãe, né, faz isso, ela tá criando uma vítima. Porque daí quando ela não passar no vestibular, essa criança, a mãe vai fazer o quê? Vai lá brigar com a universidade? E quando ela entrar no trabalho e for demitida porque ela não é competente, vai brigar com o patrão? Quando ela não vender e não tiver cliente, vai brigar com o cliente que não comprou? Então, a educação é essa história que faz a gente ter prosperidade. E quando eu falo de prosperidade, não estamos falando só de dinheiro. Dinheiro é importante, sim. Mas prosperidade, para mim, ela tem uma abrangência muito maior. Então, poder ter um relacionamento feliz, poder ter saúde, poder ter, sim, também dinheiro. Então, a prosperidade, eu vejo que ela está em todas as dimensões da nossa vida, né? E voltando um pouco nessa história de quando eu voltei para São Paulo, eu vim com uma mala de roupa e 2 pares de sapato na rodoviária do Tietê. O meu primeiro emprego foi como babá folguista durante a semana, porque eu cheguei em São Paulo e não tinha nada, nem família, ninguém. E final de semana eu fazia promoção, era promotora de iogurte em gôndola de supermercado. Sei, aquelas que oferecem, né, pra gente. Isso. Até que eu consegui um emprego numa agência de promoção que era CLT. Nossa, aquilo pra mim foi uma grande conquista. Só que eu fazia promoção de noite, e o que eu fazia de dia? Eu ia lá na agência, não ganhava R$1 a mais e falava, eu só quero aprender. Aí eu tirava xerox, atendia telefone, fazia qualquer coisa para ficar observando as pessoas. Isso foi influência do marketing. Foi aí que eu fui fazer marketing. Porque era uma agência de promoção. Entendi. E aí eu comecei a aprender dessa forma. E a educação, essa é uma passagem que eu gosto de contar. Quando entrei na faculdade de marketing, era uma faculdade privada, eu estudava à noite e trabalhava de dia. Infelizmente, as escolas públicas não formam os alunos para entrar nas faculdades públicas. Né? Eu estudei escola pública a minha vida inteira. Verdade. E o primeiro ano de faculdade, eu não consegui pagar a faculdade, a mensalidade todos os meses, pagar o aluguel, o transporte e tudo que envolve a vida. Sim. E aí eu acumulei uma dívida de 6 meses na faculdade. Quando eu fui fazer a matrícula para o 2º ano, eu não pude por causa da dívida, eu tinha que quitar a dívida. Sim. E aí eu fui conversar com o diretor financeiro dessa universidade, falando que eu fazia qualquer coisa, eu oferecia até trabalhar. E ele falou, sinto muito, para de estudar. Eu lembro que eu sentei nos degraus, até me emociono quando eu lembro até hoje disso, que os desafios fazem a gente forte, né? Faz a gente se tornar inabalável. E eu chorei, e eu me senti muito humilhada. Mas eu pensei assim, eu chorei, eu tive aquele momento vítima, todo mundo tem. E eu pensei assim comigo, isso não vai me fazer deixar de estudar. E aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer, eu tinha um trabalho, que eu trabalhava de segunda a sexta, final de semana eu voltei a fazer promoção. Eu fazia promoção de Guaraná, tinha um Guaraná que estava sendo lançado no Brasil em clubes, oferecendo dose, trabalhava sábado e domingo. Foi o ano que eu trabalhei 7 dias por semana, juntei o dinheiro para pagar a dívida da faculdade, paguei a dívida, fiz rematrícula e me formei. E aí tem um monte de história aí nesse meio, mas a educação Não desistiu. não desistiu. Essa história que nem estava no nosso script, que ainda nem é a história que eu quero mais que você conte, mas eu acho que isso conecta com muitas pessoas.
né? A gente tá em período, assim, a cada semestre tem as rematrículas. E essa história, gente, olha que incrível. Ela poderia simplesmente ter ouvido o diretor financeiro e falado, não, tá, estudar não é pra mim mesmo, né? Poderia. Ou, né, chorou, como ela fez, mas peraí, eu vou dar a volta por cima e não vou desistir. Porque eu sei que a educação vai ser importante, formar vai ser importante. Então, porque eu falo isso porque eu vejo muito isso acontecer. E às vezes as pessoas desistem mesmo. Né? Elas desistem do processo, porque assim, estudar você tem que querer. E além de tudo, no seu caso, tem que pagar. Então, numa instituição particular, você tem que pagar, porque exatamente tem muitas contas, mas você não ter desistido desse processo, apesar de toda a dificuldade. Então, desisti. E trabalhando 7 dias por semana. Então, por isso que eu falo que quando a gente quer mesmo uma coisa, em vez de ficar se lamentando, ficar chorando e reclamando, você poderia estar culpando o diretor financeiro, poderia estar culpando sua família, estar culpando Deus, estar culpando... Não, peraí, o que eu posso fazer? Sim. E eu acho que é até bom a gente já fazer um gancho, Carla, e você puder falar antes de contar a história, porque eu sei que todo mundo tá curioso, mas assim, da vítima e do protagonista. Se você puder, eu sei que a sua expertise isso, né? Sim. Se você puder falar, assim, 3 características básicas para quem estiver ouvindo a gente aqui agora, né? Pra gente entender, porque você falou nos nossos treinamentos, ela falou que todo mundo nasce vítima. Como que é isso? E como que a gente sai dessa posição? Eu falo que esse conhecimento, Carol, e colocar isso em prática, ele salva a vida, né? Ele me salvou de não ter me formado e a educação fez eu crescer na minha carreira, fez eu me desenvolver, então ele realmente salva a vida. E momentos desafiantes que eu tive, né, como você sabe, eu tive câncer, o meu marido tem câncer que não tem cura dele, leucemia, e apesar das dificuldades, esse comportamento, né, essa mentalidade, esse jeito de pensar protagonista é que faz a gente continuar, me fez, né, saltar de uma menina do interior para executiva, ganhar prêmios internacionais e hoje ter a minha empresa. Então, E ajudar outras empresas. Com o conhecimento, a educação toda que eu tive acesso trabalhando em grandes empresas. A gente nasce vítima com um mecanismo de defesa. A criança, ela se comporta como vítima para receber a atenção dos pais. Né? Resumindo, trazendo de forma objetiva. E isso para mim, para tangibilizar isso para as pessoas, quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, Dono da História, que trata desse assunto, a minha filha caçula tinha 2 anos e 8 meses mais ou menos, e a mais velha perto de 5. E aí eu cheguei em casa, a minha mais velha estava chorando e a caçula de canto. Aí eu falei, o que aconteceu aqui? Aí ela falou assim, mamãe, eu bati na Uissa, apontando o dedo, nem sabia falar, ela chamava Uissa, Uissa, porque ela me provocou. Eu nunca esqueço. Eu falei, é isso. Porque quando a criança faz isso, a característica da vítima, ela culpa, reclama e justifica os erros ou os insucessos da vida. Tem uma atitude pessimista, né? Fica lá, ó vida, ó céus, reclamando e se sentindo injustiçada, que a vida tá de sacanagem, que Deus tá sacaneando. Eu falo, gente, Deus não sacaneia ninguém, né? Não sacaneia ninguém. Então, a gente nasce com isso. Se a gente não aprender na primeira infância sobre responsabilidade, que é o primeiro degrau para deixar de ser vítima, você cresce um adulto com a habilidade de culpar os outros. E quando você culpa os outros, você nunca se responsabiliza por nada. Nunca se responsabiliza por nada. É gostoso, às vezes, culpar, porque dá um alívio imediato. Mas isso não resolve, isso não muda a vida, isso não traz felicidade em nenhuma área da vida. Né? E a característica do protagonismo é uma pessoa que assume a responsabilidade, então ela traz para ela a responsabilidade. O que eu não fiz, que se eu fizer, aumenta a minha chance de ter resultado. O que eu não pensei, que se eu pensar, aumenta a minha chance de ter resultado. Porque a única coisa, eu falo que Deus deu pra gente o maior poder de todos, que é o poder de controlar o nosso pensamento. Todo mundo que nasce com uma mente saudável tem esse poder, mas ele tem que ser aprendido. Porque a vítima mora num lugar do nosso cérebro que é diferente do protagonismo que está no nosso raciocínio.
E a gente aprende a ser protagonista como a gente aprende matemática, português, química, biologia, qualquer outra coisa que a gente aprende. Que a gente não nasce sabendo. Não nasce sabendo. E aprende, porque isso está no nosso raciocínio. Então, ele tem que ser aprendido, tem que ser treinado. Então, o protagonista, ele assume responsabilidade e ele tem a mente aberta para o novo. Tem curiosidade para aprender. E aí, o último degrau, para mim, que é o que eu ensino para os empresários, em líderes empresariais, é ser inabalável. Porque é um processo, né? A analogia que eu faço até com a educação é o seguinte: a gente, quando entra na escola, você não sabe escrever. Aí você começa a aprender a escrever. Primeiro, passo a passo. Aí você vai formar frase. Chega uma hora que você está escrevendo uma redação. Então, é uma escada de desenvolvimento. E esse comportamento, esse jeito de pensar também. Então, primeiro eu aprendo responsabilidade, depois eu aprendo a ser protagonista. Que eu vou somando. E depois inabalável, que... Então, eu não deixo de ser responsável quando eu sou o protagonista. Não, É isso que é importante. é soma, né? Isso. Isso. E o inabalável, quem que é? É aquele que vê oportunidade no caos, que não se desvia da ética. Aliás, é uma base estoica que eu utilizo bastante, o estoicismo e a neurociência para ter desenvolvido esse conceito. E nunca foi tão importante a gente falar de ética no nosso, como é hoje, né, no nosso país. Verdade. Então, essa é o inabalável. O empresário inabalável, ele constrói uma empresa inabalável, que mesmo diante do caos, da tempestade, porque a gente não tem um mundo estável mais hoje, certo? A gente vive num mundo, né, caótico. Mas eu tiro proveito desses momentos. Eu vejo oportunidade enquanto os outros vêm em crise e vêm problemas. Então, olha só, gente, olha que rico isso. É um bate-papo com um conteúdo de muito valor, porque eu já aprendi que eu não nasço protagonista. Não. Mas tá tudo bem. Eu também não nasço sabendo ler nem escrever. E eu desenvolvi, então eu também desenvolvo a característica do protagonista. Desenvolve. Porque a gente percebe que as pessoas só atingem um resultado, né? Só atingem o que considera como sucesso, que é muito pessoal, quando você é protagonista. Sim. Então, sem ser protagonista, a gente não sai do lugar. E eu tenho certeza que quem tá assistindo a gente quer sair do lugar, quer evoluir, né? Quer ter uma vida melhor, às vezes quer ter um carro melhor, quer ter um relacionamento familiar melhor. Então, e para isso tem que ser protagonista. Tem que ser. E tá tudo bem, e tem que querer mesmo. Eu falo que eu sempre fui uma pessoa também, eu sou muito focada em objetivo. Eu coloquei objetivo para mim, com quantos anos eu queria ser gerente numa empresa, que era com 30, e eu fui promovida a gerente com 29. Eu queria ser diretora com 42, eu virei diretora com 38. Olha isso. Trabalhando bastante, né? Sem arrumar desculpas verdadeiras, porque a gente tem desculpa verdadeira para tudo. E tem algumas que a gente não pode lidar algumas situações. Quando eu falo desse conceito de ser protagonista e depois se tornar inabalável, não significa que você vai negar a realidade da vida. Sim, sim. Mas é, apesar da dificuldade, como é que eu encontro solução para lidar com todos esses desafios que a vida coloca. E, gente, todo mundo pode aprender isso. Todo mundo que quiser. É isso aí. Isso sempre anima a gente. E aí, com essa sua visão de protagonista, que pelo que eu entendi, você teve uma carreira acelerada. Tive. Né? Então, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi esse projeto. Aí você entrou na faculdade, formou, continuou trabalhando na agência. E aí, como que chegou onde chegou hoje? Foi muito trabalho mesmo, né? Eu sempre brinco com as pessoas, por isso chama trabalho. A gente trabalhar, fazer direito dá trabalho. Senão seria férias, seria descanso, seria outra coisa, né? Trabalho é trabalho. Trabalho é trabalho. E uma outra característica que eu aprendi em casa, né? Que também, os pais educam muito, é que a gente faz a nossa história. Né? A minha mãe sempre me ensinou isso, para eu me dedicar, para eu não me... E a ética, eu aprendi dentro de casa. Aliás, sobre esse comportamento, esse jeito de pensar, a gente aprende em 4 lugares. Primeiro, na nossa casa de infância, com quem cria a gente. Em segundo lugar, com as escolas. Em terceiro lugar, com as instituições. E o quarto, no mundo do trabalho.
Nesse comportamento, eu falo que os 3 primeiros, na maioria, falharam com a gente. Então, as empresas, os líderes, os empresários precisam ensinar isso para suas equipes para poder ter sucesso. E o empresário precisa aprender a ser inabalável. E ele tem que ter a equipe como protagonista, que é pensar e agir como dono. Então, eu entrei, né, trabalhava na agência. E aí, o segundo trabalho, que foi a minha evolução na carreira, eu consegui também pela educação, porque eu sabia datilografar, eu tinha feito curso de datilografia. Olha isso. Às vezes quem tá assistindo a gente nem sabe o que é, né? Pois é, antigamente a gente batia... Era na maquininha, não tinha computador, computador não era tão acessível, né? Não era. Era isso. bem distante. Aham. E aí, Eu fui trabalhar numa outra numa consultoria da área de marketing para digitar mailing. Porque fazia mala direta naquela época, né? Mala direta, para quem não conhece, é você mandar a divulgação da empresa pelo correio. Isso. E ali eu fui me dedicando e conseguindo trabalhos melhores. Aí depois eu trabalhei numa empresa, numa indústria. Da indústria eu fui trabalhar numa revista. E da revista eu fui trabalhar no banco. Eu nem tinha me formado ainda. Então, ainda na faculdade, já teve oportunidades ali dentro, ao mesmo tempo que estava estudando. Isso é muito legal. Indo atrás, né? Indo atrás. E sempre procurando sentar na mesa onde as pessoas sabiam sempre mais que eu. Eu sempre procuro isso até hoje. Quando eu vou em evento, quando eu vou em algum lugar, num ciclo de network, eu procuro ser a que menos sabe na mesa que eu sento. Para eu poder aprender. Essa informação também é muito importante, gente. Porque, por exemplo, eu vejo pelo ambiente que a gente tá. Se aquele ambiente, ele não agrega, quando eu falo ambiente, são as pessoas que fazem parte daquele ambiente. O que ele tá agregando pra gente? Será que sou eu que sei mais daquele ambiente? Porque provavelmente se sou eu que sei mais ali, não é arrogância. Não é arrogância, por favor. Mas provavelmente não é o ambiente pra gente. Porque no ambiente que eu sei mais, eu acabo contribuindo pra eles crescerem. Mas eu me limitei naquilo ali. Sim. Então a gente tem que ir pro próximo nível, né? Então, Próximo nível. Então eu sempre tive muito claro isso pra mim. E o network é uma coisa maravilhosa, né? Porque network não é você pular nas costas do outro. Ao contrário. Então, eu sempre entreguei, né? Procuro contribuir e com isso eu recebi. Então, essas oportunidades, especialmente no meu começo de carreira, todas vieram de network. olha que incrível. Todas vieram de network. Isso, gente, isso é tão importante. Isso é uma experiência pessoal. Eu achava isso uma bobeira, network. Viu? Eu, Carol, isso, minha mentalidade mudou. Porque eu tenho tanto trabalho pra fazer, pra que eu vou perder tempo indo lá nesse evento, eu tenho que ficar conversando e tem um monte de trabalho e eu tô... Então, assim, quando eu vejo isso, tanto que é importante, né? Porque nesses ambientes é que a gente conhece pessoas que abrem oportunidades e às vezes é isso que tá faltando. Então, assim, já o parênteses também, porque assim, ela vai falando e eu vou lembrando das minhas experiências. Sim. E aí, nesses ambientes de network, você conheceu pessoas que foram abrindo oportunidades para você e que fez você chegar, né, ao banco que você ficou aí por alguns anos. Fiquei alguns anos, trabalhei em 2 grandes bancos, foi uma experiência incrível na minha vida. No primeiro banco foi o Banco Real que eu trabalhei, entrei como analista júnior. Fui promovida todos os anos que eu trabalhei lá por resultado, né? Eu acho que essa é uma coisa legal, porque quando a gente constrói entrega valor, a gente tem mais valor. Verdade. Quando a gente entrega valor, a gente tem mais valor. Eu gostei dessa frase. E eu lembro que eu entrei como analista júnior, mas eu já sentava na mesa do diretor. Meu chefe era o diretor, eu não respondia para o coordenador. Uns vão falar que é sorte, e aliás, Aristóteles fala isso, né? Que a sorte, quando a competência encontra com a sorte, as coisas acontecem. E então eu já nova ainda na carreira e já sentava com pessoas na mesa, então tinha gerente, superintendente e o meu chefe era o diretor. E ele falou assim para mim logo que ele me contratou: a sua cadeira, quem faz o tamanho dela é você. Então, o quanto você se dedicar é o quanto você vai se desenvolver e crescer. E aí tem uma outra coisa linda disso, né, do aprendizado, Carol, que eu gosto de dizer, que ele me ensinou. Aquilo que a gente conquista é da gente, ninguém tira. Verdade. Você leva para sempre. Verdade. Né?
Então, eu criei todas as oportunidades. Tanto que os prêmios que eu ganhei quando eu trabalhava no Banco Real, por exemplo, um deles foi em Chicago, no maior congresso de call center do mundo, que é o ICCM, e eu fui lá representar o Brasil como o melhor call center do Brasil Olha isso. para receber o prêmio em Chicago. Não foi um projeto que o meu diretor pediu para eu desenvolver. Foi isso que eu falo do protagonismo do Inabalável, porque você vai criando oportunidades. Você fala, o que eu posso fazer melhor, que eu posso fazer mais para contribuir e dar resultado. E não ganhava pra isso. Não Porque eu ganhava. ouço muito isso. Não, Mas eu que ganho isso? pra fazer isso, eu não ganho pra fazer isso. Quem fica trabalhando por... O que só faz o Que ganha vai se limitar naquilo. Eu aprendi isso. Não que não seja importante você ser reconhecido, mas entrega primeiro, depois você pede. É isso aí. Entrega valor primeiro. E esse prêmio, ele não pediu para mim desenvolver esse projeto. Foi uma iniciativa minha. Eu apresentei no banco, para o jurídico, sempre com o caminho da ética, né? Eu sempre falo. Você pode ser rompedor, criativo, ter iniciativa, disruptivo, mas respeita a regra. Se a regra não faz sentido, senta e conversa para revisar a regra. Mas nunca desrespeitar a regra e a ética. Bom, o projeto foi aprovado, a gente implantou e deu resultado. E uma das coisas que esse projeto visava era diminuir o turnover do call center. Naquela época, o call center do banco que eu trabalhava, ele tinha 4 mil colaboradores, 10 milhões de chamadas por mês e trabalhava 7 dias por semana, 24 horas funcionava. E eu sempre fui aquela profissional que nunca administrei um negócio sentado atrás da mesa. Eu ia na madrugada, nunca recebi por isso. Nunca ninguém pediu, vai lá na madrugada ver o que os colaboradores estão fazendo. Vai lá ouvir os colaboradores. Eu ia na madrugada, eu ia final de semana para entender quais eram as dificuldades. Porque uma coisa que a gente precisava urgente sanar era o turnover. Porque é uma profissão que as pessoas até às vezes marginalizam, né? Não valoriza, não se engaja, troca de emprego por R$50. Sim. E eu mudei completamente. Foi o primeiro processo de transformação de cultura que eu fiz. Eu mudei completamente. Inconsciente ou consciente? Inconsciente. 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 Pelo ambiente. O ambiente me estimulava. E aí, conseguimos ter a menor taxa de turnover do mercado. Pode só falar pro pessoal que tá Pode. assistindo, o que é turnover? Obrigada. Porque às vezes, assim, a gente do mundo empresarial sabe, mas às vezes as pessoas não sabem o que significa. Turnover é rotatividade de funcionários. Então, quanto mais o funcionário entra e sai, maior é o custo, maior pode ser a insatisfação do cliente, né? E você não consegue desenvolver as coisas da sua empresa, porque não tem... E cada hora que um entra e um sai, muda tudo, não sabe como é que é o processo, aquela coisa toda. Beleza, então aí você conseguiu reduzir o turnover lá na... Foi o menor turnover do mercado brasileiro. Gente, ela não Do call reduziu center. só da empresa dela, dos últimos anos. Foi Não. do Brasil todo. De call center, do mercado de call center. E aí a gente conquistou... Esse foi um dos indicadores que envolvia esse prêmio. E aí ganhei esse prêmio, fui para Chicago receber o prêmio, né? Então a minha carreira foi assim. E como é que eu aprendi tanto? Com essa mentalidade, esse jeito de pensar. Porque tinha um evento, às vezes um workshop no banco, por exemplo, que ia ter uma consultoria. O que eu fazia? Posso participar? Eu sempre pedi para estar presente. Que não fazia parte do seu trabalho, nem Não. do seu salário. Não. É até engraçado que esse meu diretor no banco, né, ele não gostava muito de planejamento. E de estratégia, das coisas que eu gosto. Executor. Aí ele falava assim pra mim, cara, vai ter o treinamento XPTO aí no banco? Vai lá, aprende, depois você conta pra gente. Sei, entendo. E eu adorava, então eu aproveitava essas oportunidades. E eu fazia isso mesmo, aí eu voltava, orientava todo mundo e como que a gente ia colocar aquilo em prática. E aí eu aproveitei todas as oportunidades. Então eu sempre fui aquela que queria trabalhar mais e aprender mais. Não é porque é fominha, é porque eu acreditei. E eu acredito que em todo lugar a gente tem oportunidade de aprender. Sim.
E o aprendizado que gera resultado. E é o aprendizado, né, que gera resultado e especialmente quando a gente coloca ele em prática. Exato. Então, todo o meu trabalho, até hoje eu demonizo um pouco esse povo na internet que fala assim, o negócio é no campo de batalha, né, o conhecimento, a teoria. Eu sou absolutamente contra isso. Eu acho que a gente precisa do conhecimento e da prática. Exato. E da prática. Porque o conhecimento, a educação, ela tem um aspecto muito amplo que influencia na nossa vida. E com esse conceito, eu tive com grandes nomes do mundo da gestão. Então, eu já tive treinamento com Rancharan, com Peter Senge, né, o autor daquele livro que ficou muito famoso, A Quinta Disciplina. Meu livro é autografado por ele. Eu já estive... Nossa, é uma infinidade de gente, né? O NPS hoje, que é um conceito super colocado nas empresas, eu aprendi o NPS com o fundador desse conceito. Olha que incrível. No banco, aí eu aprendo, eu ia lá e colocava em prática. Por isso que os meus líderes investiam em mim em treinamento. O banco, nessa época, foi a primeira do mercado a fazer o piloto de implantação de NPS. Olha que incrível. Tinha o conhecimento e aplicava. É porque hoje a gente vê muitos empresários investindo, às vezes, no treinamento dos colaboradores. Por outro lado, não consegue ver o resultado. Então, você tem que treinar, mas tem que ter o acompanhamento da execução, não é isso? Execução. Aliás, aprendi com o Rancharan isso, porque a liderança sem disciplina de execução é absolutamente ineficaz. E muitos líderes e até empresários acham que a execução não é um trabalho intelectual e atrativo. E é o contrário. O papel do líder é acompanhar a execução e da equipe é de operacionalizar tudo que está planejado. Porque se não acompanhar a execução, não vai acontecer. Sim, verdade. Então precisa de estratégia, plano e execução. E aí... Incrível, muito conhecimento. Aí você estava lá no banco, você participava dos treinamentos, colocava em prática, foi crescendo lá dentro, tinha um plano de carreira, né, definido dentro do banco. E aí, como que foi assim, quando você chegou onde você queria? E depois, como que você abriu mão disso tudo? Eu trabalhei em 2 grandes bancos, inclusive foi uma mudança consciente na minha carreira. Porque o segundo banco que eu fui trabalhar, ele era o único banco que não tinha uma cultura, uma estratégia definida de cultura, e eles me convidaram para fazer. Era completamente diferente, foi maravilhoso, porque essa é uma grande experiência que mostra para mim que eu trabalhei em 2 grandes bancos, dos maiores desse país, com acesso a dinheiro, tecnologia, os melhores prédios, parecia às vezes que a gente estava em hotel 7 estrelas, né? Imagina. Contratar os melhores profissionais, pagar bônus, mas um crescia pela cultura e o outro perdia resultado, valor pela cultura. Então eu pude constatar que, independente do segmento, o que faz a diferença é você ter, especialmente hoje, você ter uma cultura clara, e cultura para que existe? Para entregar resultado. Bom, depois eu mudei de segmento, porque eu fazia coach nessa época e eu já planejava meu futuro. Sim. Porque eu sabia, eu nunca quis ser presidente de nenhuma empresa. Meu cargo máximo, e eu cheguei nele, era ser diretora. Era onde você tinha se colocado antes de ser. Era onde eu tinha me colocado. E eu trabalhava, então, tá bom, depois que eu for diretora, o que eu vou fazer? Como que vai ser esse meu desenvolvimento? E aí eu já trabalhava isso em coach. Então, para poder abrir minha empresa, eu me forcei a estar em ambientes diferentes, mudar de segmento de empresa. Então, depois de banco, eu fui para a indústria. E foi aí que eu fiz a transição e eu oficialmente sentei numa cadeira de recursos humanos. Entendi. E aí eu mudei, né, para recursos humanos. E é engraçado que as pessoas nessa época falavam assim para mim, imagina que você vai sair, porque eu trabalhava em estratégia no banco. Embora sempre fiz cultura. Sim. E liderei um monte de processo de transformação no banco. Mudar de segmento, não vai conseguir, vai pagar pedágio, vai voltar para trás, vai ganhar menos. Pagar pedágio na carreira é ganhar menos, ter uma posição inferior. Eu falei, não vai acontecer comigo. Pode demorar. E não é arrogância, viu, gente?
é determinação, é saber onde você quer. Isso. Não tem nada a ver com arrogância, porque eu paguei o preço disso. Demorou para eu conseguir me recolocar. Quando eu fui recolocada, eu fui para um cargo melhor, ganhando mais, e para uma posição de maior impacto ainda. E na época, quem me contratou, vocês vão, quem é mais ou menos da minha geração vai lembrar, quem me contratou foi o Pedro Parente, que era o presidente da empresa, que foi ministro, e depois ele foi para a iniciativa privada. A minha entrevista com ele durou 10 minutos. Foi a entrevista mais interessante da minha... Aí vê como a história da gente faz a diferença. Olha só, e tem a ver com tudo isso que a gente está falando de protagonismo, educação. Aí o Pedro Parente já estava há um tempo procurando alguém no mercado que realmente entendesse de cultura para fazer a transformação, porque eles estavam unindo 4 negócios. E já estavam há mais de 6 meses procurando alguém para ocupar aquela posição e que entendesse de cultura na prática. E aí chegaram no meu nome e me chamou. Ele entrou na sala e fez uma pergunta para mim 3 vezes. Claro que cumprimentou, teve aquela, questão inicial dele, falou assim para mim, eu quero saber uma coisa. Quando você estiver fazendo o processo e levar a pedra montanha acima e alguém derrubar, você vai ter coragem para fazer tudo de novo e levantar a pedra até lá em cima? Eu falei, vou, Pedro. Ele fez essa pergunta para mim 3 vezes, Carol. O que ele quer dizer com isso? Todo o processo de transformação de cultura, ele é desafiador e vai ter pessoas que vão boicotar o processo, Verdade. que são os detratores. E aí, quando alguém boicotar o processo, você precisa criar novas estratégias para poder ir para frente de novo. E não desistir. E não desistir. E aí ele me contratou. Agora tem um bastidor que eu quero contar para vocês, que tem a ver com a primeira parte da história que eu contei. Antes de entrar na minha entrevista, ele pegou o telefone, eu não sabia disso, e ligou para o presidente do primeiro banco que eu trabalhei. Olha só o que é história de resultado. Verdade. Ligou para ele, que é o Fábio Barbosa, que hoje é presidente da Natura Global, e pediu referências a meu respeito. Por isso ele só me fez essa pergunta. Já foi o objetivo. Olha como que é importante a gente sair e deixar a marca positiva por onde a gente passa. É isso, você trabalhou no banco, construiu uma história, saiu, mas as portas ficaram abertas, não tinha como. E contra resultado não tem argumento. Não tem argumento. E resultado com as pessoas e na ética. Carol, não sei se eu estou sendo repetitiva em falar isso, de ética. Não, Mas a gente precisa ouvir isso. A gente não pode. Sair disso, até porque se tiver empreendedores que estão começando um negócio, não vale a pena começar um negócio sem ética e burlar a regra. Porque quando você crescer, você pode ter arrastado um passivo tão grande que pode quebrar sua empresa depois. Imagino, é isso mesmo. E aí você entrou, mudou de cargo, foi para cuidar de gestão de pessoas e transformação, que é a sua expertise hoje, consciente, né? E aí trabalhou, fez todo o trabalho que tinha para fazer lá. E que horas que você pensou, pronto, aqui também chegou no meu ponto, tá na hora de eu alçar novos voos. Como que aconteceu isso? Aconteceu que o meu primeiro livro, então, estava pronto para ser lançado, O Dono da História. Eu escrevo negócio em formato de storytelling. Eu sou, aliás, a primeira escritora brasileira a escrever sobre cultura, liderança e protagonismo em formato de história. E aí eu decidi que estava na hora de eu antecipar o meu plano do futuro. Mas, na verdade, eu fui demitida. Eu não estava nessa empresa com o Pedro Parente, eu estava numa outra empresa e eu fui desligada. E essa história, aliás, é bem interessante para um outro momento. Eu fui desligada porque o meu chefe era o presidente da empresa, ele saiu, e aí a pessoa que veio interina achou que eu fazia muito resultado e isso incomodava ela. E ela falou para mim a seguinte frase: você quis trabalhar demais. Se você tivesse feito mesmo, porque é uma empresa de economia mista, não só privada, apenas empresa privada, isso geralmente não acontece. Economia mista, então eu quero ficar um pouco na encosta.
E aí ele falou pra mim assim, você quis trabalhar demais. Se você tivesse ficado quieta no seu canto, eu te arrumava um lugar pra você ficar aqui, você podia ficar a vida inteira. Eu falei, mas eu não sou mulher de ficar quieta no canto, eu gosto de trabalhar resultado. Eu não quero, não é isso que eu busco na minha vida. Eu aproveitei esse momento e eu tive oferta de emprego, tinha carta proposta para voltar a ser diretora na mesa em 3 meses e eu não quis. Porque aí eu falei, quer saber? Meu livro está pronto para ser lançado, a gente já sabe, agora vai trabalhar só o processo do planejamento do lançamento. Eu vou aproveitar esse empurrão e vou abrir minha empresa. Era o começo da crise, 2015, se as pessoas lembrarem, o Brasil estava numa crise econômica, social, 14 milhões de desempregados. O meu marido fazendo tratamento de quimioterapia, com leucemia, mas eu não desisti. Eu falei, eu vou aproveitar. E todo mundo, você é louca! De novo. Eu falei, se as pessoas estão falando que eu sou louca, acho que eu estou no caminho, né? Isso mesmo. Porque eu sempre fui uma pessoa de muito propósito, eu tenho uma visão muito clara. A visão da minha empresa é que as pessoas, ajudar os líderes empresariais a construírem empresas que as pessoas amem trabalhar. Porque quando o funcionário gosta e se sente valorizado no trabalho, ele contribui. E aí ele contribui com o melhor trabalho dele e a gente constrói um círculo ganha-ganha. Verdade, verdade. Porque não existe negócio sem pessoas. É isso mesmo. Eu sempre brinco que o nosso negócio são pessoas. A minha atividade é educação, mas o negócio são as pessoas, não tem como. Muito bem. Por isso você também tem uma história linda, né? Apesar de você estar aqui me entrevistando, eu sou apaixonada pela sua história e da doutora Ângela, porque não só pela essa característica que vocês têm, né, de ser protagonista, de ser inabalável, mas pelo amor, pela forma que vocês fazem negócio. E é uma história de muita inspiração também, né, porque tem ética, tem integridade, e a Carol é um exemplo de empresária que a gente precisa no Brasil. Gente, que isso, muito obrigada. Não, até me perdi na próxima pergunta. Muito obrigada, viu? Imagina. Você também faz parte disso, eu agradeço o reconhecimento. E aí, porque assim, olha, nosso tempo tá voando. Voa, né? Quando a gente... Já tem quase 1 hora. Olha, Pensa. E eu quero, assim, pra gente poder encerrar, assim, que você me conta. Então, você saiu do seu momento ali de... né, saiu do bastidor, eu digo, do emprego fixo, do salário, dos benefícios e montou a sua empresa, aproveitou a oportunidade, criou a oportunidade, criou aquela oportunidade do momento. E aí, como que foi ser empreendedor? Como que é isso para você, né? Como que você tem visto o seu propósito se cumprir através disso, assim? Para você também contar pro pessoal, porque eu sei que tem muita gente que tem vontade de fazer isso, mas não tem coragem, né? E que às vezes precisa de um empurrão, às vezes forçado, para isso acontecer. Eu já vi isso acontecer em várias histórias. Mas como que é ser empreendedor? O que você achou, assim, né? Como que você tem vivido isso? Como que você enxerga isso no nosso país também? Eu acredito que acredito não, né? A gente tem um monte de dado para isso. Tem muitos empreendedores que abrem negócio para poder sustentar a família. E tá tudo certo, né? São necessidades, como você falou. Agora, eu recomendo que quem começa um negócio por uma necessidade, vai buscar educação, vai buscar aprender. Porque senão você não faz o teu negócio se desenvolver e crescer. Fica só patinando. Fica patinando. E uma empresa que não cresce, morre, né? Então, busca conhecimento, educação, curso, mentor. Porque só não aprende hoje quem é vítima. Verdade. E fica uma desculpa. Verdade. Né? E conhecimento de qualidade também. Porque eu vejo nesse mundo da internet, por exemplo, aí vê que a pessoa tem um monte de milhões de seguidores, centenas, um monte de like, não necessariamente é uma pessoa que tem conteúdo de verdade, né? Nessa sociedade instantânea. Então busca conteúdo de verdade, aprendizado, educação, para você aprender como fazer o seu negócio crescer. E uma coisa importante, ser empreendedor e ser empresário são 2 coisas diferentes no meu ponto de vista, no que eu aprendi,
né? O empreendedor é o arrojo, é a coragem de fazer, abrir um negócio, e precisa muita coragem dentro do Brasil para abrir um negócio. Aqui só um detalhe, né? Verdade. Agora, se você não aprender a ser empresário, empresária, você vai ficar reclamando e não vai conseguir fazer a sua empresa crescer. Ser empresário e ser empresária é competência, e competência a gente aprende. Desenvolve. Então, o empresário tem que saber liderar, tem que entender de estratégia, de planejamento, tem que fazer gestão da cultura, né? Hoje, a cultura é considerada a coisa mais importante das empresas que tem sucesso pela velocidade do mundo. E cultura não se copia, cultura é única. Só que ela não é o que muita gente... Um dos mitos que tem em torno de cultura é que eu desenvolvi valores, está lá no quadro da minha empresa ou no site, eu tenho cultura. Não tem nada cultura. Você tem um monte de palavras escritas. Que às vezes ninguém nem sabe o que é. É. Cultura é como eu faço o negócio. Então, eu defino a cultura de forma estratégica e eu coloco ela no jeito de fazer. Que eu preciso olhar comportamento das pessoas, símbolos e sistemas. Sistema, por exemplo, de remuneração, sistema de contratação. Tem vários sistemas que eu ensino na metodologia. E símbolo, por exemplo, ritual. Né? Ritual é um símbolo muito importante de cultura. Então, empresário precisa aprender competência de liderança. E tudo isso, essa é maravilha, pode ser aprendido. E aí voltamos no começo da conversa da educação. Nada como a gente encerrar com um volta do início. Porque às vezes a gente fica aquele... Quando a gente aprende redação, né? Fala que você tem que concluir baseado na introdução, né? Isso. Então, muito bom. Olha, eu sei que o nosso tempo foi muito curto aqui. Pra mim foi curto, já tem mais de uma hora, mas tem tanta coisa pra gente falar. Eu fico brincando, eu fiz já aqui uma lista de perguntas, eu não sei nem pra que eu faço, porque não dá tempo da gente fazer tudo. Mas é tão enriquecedor, foi tão bom, Carla, esse momento aqui com você, né? E já vou deixar o convite pra você voltar mais vezes, né? Tá aqui com a gente, de repente a gente gravar pra você aprofundar um pouquinho mais no conhecimento, porque vocês viram, gente, ela é um poço de conhecimento e de experiência. Então, eu acho assim, que fica legal, às vezes, de repente a gente vir, você vai falar aqui só sobre o comportamento do protagonista e ajudar as pessoas que querem ter esse desenvolvimento. Né? Então já fica o convite. E pra você... Já sim. Olha aí, tá gravado, hein? Que tá nos assistindo, convide seus amigos, sua família, seu familiar pra assistir com a gente. E eu vou te convidar agora pra olhar pra aquela câmera pra você deixar uma mensagem final pro pessoal que tá nos assistindo agora. Tá bom. A minha mensagem é o seguinte: se você sonha, faça a sua parte. Porque, como diriam os cumanos, o impossível é apenas um ponto de vista. E a sorte acompanha a coragem. Aprender a assumir a responsabilidade pela sua vida, pelos seus resultados, é uma opção que você tem. Porque todo dia a gente tem escolha quando a gente acorda de manhã. A gente pode escolher reclamar ou a gente pode escolher arregaçar as mangas, aprender o que não sabe, fazer o que ainda não foi feito e procurar novos caminhos. Por quê? Você merece ter vida boa, você merece fazer a sua empresa crescer, mas você tem que fazer a sua parte e está disposto a fazer o que a maioria não está. Não procure o caminho mais curto ou atalhos, porque isso não existe. Nada de grandioso no mundo foi construído da noite para o dia. As grandes empresas começaram pequenininhas de uma ideia, de um sonho, como a Carolina e a doutora Ângela. Então, sonhe, mas dedique o mesmo tempo para fazer acontecer e não busque atalhos. Aprenda, busque conhecimento de qualidade, porque você é responsável pela vida que você quer ter. E se você precisar de alguma coisa, eu tenho um monte de conteúdos na internet, tenho livros. Posso falar? Posso fazer? Claro. Eu tenho 4 livros, 2 eu sou coautora, 2 é de autoria própria. Eu escrevo de verdade os meus livros. Então eu ensino negócio através de uma história, de um personagem, que eles vão ensinando o leitor de uma forma gostosa, porque aprender tem que ser gostoso. O primeiro é o dono da história, o segundo é Vá à Luta, uma história de transformação para empresários e empresárias que querem construir empresas de sucesso.
E o que eu gosto de fazer é isso, é resultado extraordinário com as pessoas. Porque eu tenho certeza que se a gente fizer a nossa parte, a gente pode construir empresas melhores, para pessoas melhores e para um país melhor. Isso aí, nossa, que incrível, gente, que incrível, Carla, foi Obrigada. muito bom, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pela audiência, não esqueçam de curtir e compartilhar com seus amigos. Valeu, gente, obrigada. Tchau, gente. Um beijo.